Hein, Pedro? Eu ouvi mais cedo o pessoal comentando no 360 que achava que o banco do Filipão era melhor do que o banco do Flamengo no sentido de paridade. Eu discordo completamente em qualquer cenário, mas dizendo que no sentido do que você tem no campo... tomado alguma coisa? Oi? Eu não entendi o que ele falou. Ah, paridade com o campo. Não. Então, eu acho que pode ser observado com relação a isso. Mas a qualidade, se o Flamengo precisar mexer no time, Cebolinha, Vidal, Fabrício Bruno, até, né, sei lá, Mateuzinho pela direita, ou Pulgar que vai entrar... Ayrton Lucas. É isso, Ayrton Lucas. O banco do Flamengo, ele é muito superior ao banco do Atlético Paranaense. Essa sensação pode... Fala, nação! Saudações rubro-negras, nação! Vambora aqui, nação, reagir aqui, né, ao que os comentaristas falaram sobre a vitória do Flamengo em cima do América Mineiro e o grande dia, né, entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Libertadores. Falta apenas 5 dias para essa decisão, né? Flamengo é o favorito? Será? Acho que sim, hein? Então vamos acompanhar o que os comentaristas falaram aqui, né? E outra coisa, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Peça o seu like aí para ajudar o canal a crescer e se inscreve no canal também, né? Para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. Tamo junto, nação, e eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo Flamengo e Atlético Paranaense. A final tá chegando, hein, nação? Vambora! Em Guayaquil, meu consultor de assuntos aleatórios, mandei antes para ele vendo a cidade, vendo onde que se come bem, o que tem para fazer, além do jogo de futebol, Pedro Ivo. Como é que tá o ambiente aí? Já tem torcedor chegando junto com você ou ainda não? Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Edu, Zé, Capita, Prates. Clima muito ameno aqui, até vou evitar de interagir muito com o Prates, que eu já vi que ele tá discordando, brigando com o Edu, evitando sorrisos, comemorações. Mas dentro desse serviço que você pediu para eu fazer, Dani, de curadoria, né? Quase como um guia turístico, pedi para a gente parar aqui. Eu estou na escadaria de Las Penhas, uma região aqui de Guayaquil, que é quase que uma zona boêmia, um bairro um pouco mais boêmio, só com uma dinâmica diferente. Porque geralmente quando a gente conhece essas regiões de bares, das cidades, é uma região que você vai andando pelos bares, passeando pelas vielas. Aqui não. Aqui é uma escadaria. Você sobe um pouquinho de escada, cai no bar. Bebe um negocinho, uma água ali que passarinho não bebe, ou água que passarinho pode beber. Sobe mais um pouquinho e vai a outro bar. Difícil é chegar lá no degrau 444, 444 degraus, Dani, mas acho que se você vier para cá, Passarinho também me contou que você pode vir, a gente dá uma passeada por aqui. Não sei como é que você vai chegar lá em cima, se vai precisar de ajuda, mas está tudo bem, tudo muito ameno, tá o calor que se falou bastante, ainda não chegou, hoje até ameaçou chuviscar quando a gente participava do 360 mais cedo, muito pouco torcedor, muita gente que vai trabalhar na final chegando, pessoal de staff, de Conmebol, de organização, gente dos clubes até aqueles ajustes finais em hotel, em campo de treinamento, mas já tem um clima assim, tem uma certa mobilização, muita mobilização por parte dos órgãos de segurança, muita mobilização por parte do poder público de Guayaquil. A cidade, eu devo confessar para você que ainda não entrou 100% no espírito da finalíssima. Sempre que você fala de futebol, é curioso, você fala de futebol, você fala da proximidade do final do ano, você fala de contagem regressiva, eles estão muito ansiosos para a Copa do Mundo. Equador numa Copa do Mundo. Isso mexe muito com o público, com o fã de futebol aqui de Guayaquil. Mas a tendência, pelo que a gente já conseguiu conversar também, é que ao longo dos dias, faltando 5 dias, hoje ainda é segunda-feira, muita gente olhando para o seu próprio clube, seja no Brasil, seja aqui. Mas até sábado, o clima esquenta e até sábado a gente vai estar por aqui. Dani, o que você quer saber? Manda daí. Vamos entrar na roda aí no papo. Vamos começar a falar de futebol. Claro, os torcedores, tanto de Atlético Paranaense quanto de Flamengo, vão chegar ao longo da semana e vai mudando o clima, né? O Pedro fica com a gente. Informação do plantão médico do Flamengo para a gente começar o nosso debate aqui. Thiago Maia fez a ressonância, não preocupa. O Vidal passou por um procedimento na perna, tá para ter alta nessa segunda-feira. Não sei se já teve por agora na hora do almoço, depois que a gente entrou no ar. Varela é o desfalque do Flamengo com uma lesão muscular. Acho que de todas as notícias, a gente sabe do Arrascaeta ainda em tratamento de pubalgia, mas de todas as notícias que poderiam ser dadas ao torcedor do rubro-negro carioca nessa segunda-feira, elas são positivas, né? Pensando na importância de cada jogador e em como se preparar nessa reta final, faltando 5 dias pra gente entrar nesse papo aí. Pedro, qualquer coisa chama, hein? Porque é uma situação, né, Dani, que, claro, faltando aí 5 dias e vai se aproximando a final, as horas vão chegando, todo mundo fica mexido com a final da Libertadores, né? Do mais experiente, que já viveu isso várias vezes, para o que está vivendo isso pela primeira vez, né? Não tem como. Um jogo como esse em Guayaquil no sábado mexe com todo mundo, né? Vai mexer com o Felipão, que já levantou essa taça algumas vezes, já jogou finais, vai mexer com o Dorival Júnior também, e também mexe com os atletas. Então, para o Flamengo chegar praticamente zerado, com o time inteiro para sábado,
para o Dorival é uma excelente notícia, né? O Dorival mostrou preocupação nas últimas semanas em não perder ninguém por contusão, e não desgastar ninguém por contusão. Tem um jogo contra o Santos amanhã no Maracanã, que é uma despedida do torcedor que não poderá ir a Guayaquil, mas me parece que é um Flamengo fisicamente que vai chegar bem. A dúvida que eu tenho em relação ao Flamengo para sábado é o seguinte, o que nós vimos na Copa do Brasil, a gente viu um Flamengo de um jeito em um tempo, de outro jeito que me pareceu fisicamente uma queda no segundo tempo. Foi uma coisa circunstancial daquele jogo da final contra o Corinthians? É uma coisa que o Dorival talvez esteja preocupado, porque esse jogo de sábado não tem aquela segunda chance. Não, gente, esse primeiro jogo aqui dá para ser mais maneiro, porque o jogo da volta semana que vem não. Sábado não tem um segundo jogo. Igual pode jogo ter uma prorrogação, pode ter uma série de coisas. Então, assim, acho que talvez o Dorival tenha uma preocupação quanto a isso. O nível do time ser o mesmo nos dois tempos. Não ser um time muito bom em um tempo e depois ter uma queda no segundo, como eu vi na final da Copa do Brasil. Fala, Pedro. Eu acho interessante esse ponto que o Prates colocou, até para jogar para os parceiros, porque eu também fiquei refletindo sobre essa situação do cansaço. A gente comentou na semana passada da situação do cansaço do Flamengo, mas aí eu pergunto, até deixo para o Prates, era um cansaço por um time que teve que correr atrás da bola mais do que imaginava? O Flamengo se defendeu muito mais, teve muito menos a bola. Em alguns momentos do jogo, o Corinthians tinha 70% de posse de bola. Era um Flamengo que cansou por isso, ou é um Flamengo que cansou independente da dinâmica de jogo? Que um quadro físico hoje preocupe o Flamengo. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque o Flamengo deve ter a bola contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai ditar o ritmo contra o Atlético Paranaense. Então não consigo encaixar na mesma tábua ali de comparação se a correria, se o quadro físico, se a dinâmica de cansaço, de fadiga da final da Copa do Brasil pode ser exatamente replicada aqui em Guayaquil. Então eu fico um pouco essa pulga atrás da orelha se não era muito pelo contexto de jogo. Claro que tem uma Arrascaeta que, a meu ver, estava longe do ideal, um Vidal que a gente se informa agora, tem informação depois do jogo, que também não estava no seu ritmo ideal. Precisa entender qual vai ser o Thiago Maia que chega à final, mas você tem também, por exemplo, a volta de um João. Então, assim, é preciso entender qual vai ser essa dinâmica de cansaço, esse nível de cansaço. Tem que estar no radar. É um Flamengo que tem cansado mais do que o habitual. É um Flamengo que tem demorado mais a decidir os jogos. Não decidiu, por exemplo, em campo na Copa do Brasil. Mas eu acho que vale pontuar essa questão da dinâmica de jogo. Acho que é outro cenário que se desenha para sábado, Dani. E qual vai ser? Deixa eu só pegar a palavra aqui, desculpa, gente. Só porque o nosso amigo Vinícius Castro, assessor do Flamengo, ele está acompanhando o programa, ele manda aqui que o Vidal, sim, já teve alta, inicia tratamento amanhã. E o Thiago Maia, ele treinou, tá? Ele já treinou, ele não tem essa preocupação. E aí eu acho que a gente entra muito no jogo do final de semana. O João jogou 45 minutos. Desculpa só a minha falta de... Eu não li. Qual seria esse procedimento com o Vidal? Como é que é o nome? Ele tem um tornozelo dele, tá inchado, né? E eles vão fazer como se fosse uma drenagem, Zé, para tentar... Pulsão. Uma pulsão. Isso, Edu, isso. Agora, o mais interessante, aliás, mandar um abraço... Olha, pulguinha atrás da orelha aí. Mas eu acho que a pulga maior que poderia pulguinha existir... atrás da orelha, porque me parece, se eu não me engano, no último jogo ele teve uma torção lá no canto, pertinho da bandeira e tal. Precisa ver, porque se você teve que fazer uma pulsão, né, para você tirar esse processo de inflamação do tornozelo, precisa ver como ele vai reagir a isso, se há dor, se existe lesão ligamentar, se existe algum outro tipo de como é que fala? De problema no tornozelo. Né? A informação do departamento médico é que não, é que essa punção ela resolve, pelo menos momentaneamente, até o jogo da final, o problema do Vidal e que depois pode requerer, aí a gente não sabe, algum outro tipo de tratamento. É aquela famosa botinha, né? E vão pro jogo, se Deus quiser. Mas, José, isso, tem que tomar cuidado, porque o Thiago Maia, por mais que esteja treinando, saiu com lesão, com o joelho bem inchado, pelo menos as informações que nós tivemos. Sim. Mas acho Tem o Vidal que está com o tornozelo, você faz uma pulsão, aí você tem, teoricamente, você tem só o João inteiro. Isso, mas, Zé, sabe que eu acho que o grande lance é olhar o Thiago Maia. Eu acho que o caso do Vidal, ele é uma alternativa para você no elenco, mas o Thiago Maia, esse cara tem que estar no campo. Eu acho que ele, além do retorno técnico que ele te dá, ele tem uma dinâmica diferente da do Vidal. Claro que cada jogador tem sua característica. Eu acho que a atenção, se tivesse, todo mundo vai ser, obviamente, todo mundo quer jogar. Mas no caso do Thiago, realmente, eu acho que o mais o que o Flamengo tem que ficar ainda mais de olho. E sobre esse jogo da Copa do Brasil que lembrou o Prates, primeiro eu acho que os jogos com os reservas no Brasileiro vão ajudar os titulares. Porque ele conseguiu ver alternativas como Everton Cebolinha, Fabrício Bruno jogando demais e dando uma possibilidade de entrar ali para liberar um Davi Luiz. E também você tem o Matheus França, esses garotos que podem... Se o jogo estiver muito truncado, você consegue
liberar e tentar uma alternativa lá. Nisso aí, para te ouvir de volta, Claro. quero ouvir o capitão também. A informação do Dorival, ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, é que 4 a 5 jogadores do Flamengo vão estar em campo, vão estar pelo menos no banco. A Arrascaeta vai para o banco contra o Santos, jogo de terça-feira no Maracanã. E aí, eu acho que para te jogar de volta, Edu, tem uma questão aí. O time reserva do Flamengo dá conta do brasileiro, isso já ficou claro. A questão é o encaixe, quando você pega as peças que estão nesse time reserva para colocar no titular. E talvez ele use a terça-feira para isso. Mas eu acho que eu, se eu fosse o Dorival, não arriscaria, por exemplo, o Arrascaeta, que está num processo de inflamação ali, e você vai bota... pro banco. Então, põe no banco ali, tira foto. Eu nem levaria pro banco. Se Fica em quiser, casa, vem cá, vamos fazer um tratamento, não vai pro jogo. vamos recuperar, Agora, fica em casa descansando, pubalgia... Zé, só para Arrascaeta, sim, Zé, mas assim, é um os outros, período tudo bem. muito longo, né? Não, tô falando do Arrascaeta assim, você fala assim, exclusivamente. os jogadores do Flamengo, eles podem sentir o cansaço lá, tem 2 fatores, né? Se você não souber administrar isso. Uma é o cansaço, lógico, final de temporada, e outra é a falta de ritmo, né? Então, assim, o Flamengo jogar contra o Corinthians, lógico que foi um jogo desgastante, mas todo esse tempo, sem os caras entrarem em campo, eu acho que é uma preocupação também. É muito tempo para você ficar só treinando para um jogo tão importante. Então, assim, falo especificamente do Arrascaeta, sim, é exatamente isso. É pubalgia, Mas aí preciso é um dele desejo inteiro. do jogador de estar no ambiente. Talvez ele não entre, mas é um desejo do jogador que foi respeitado pelo Dorival. Talvez ele queira entrar um pouco também para ele, sabe, ter um pouco de atividade. E é diferente você ter um jogo, mesmo não tendo mais interesse do Flamengo no Brasileiro, do que você só ficar treinando. Mas é importante para o Flamengo alguns jogadores estarem em campo, mas também a gente não pode negar que é arriscado, né? Um contato, um choque, sei lá, como aconteceu com o Vidal, uma torção de tornozelo. Mas são preocupações que o Flamengo deve ter para o jogo de terça-feira, mas também de colocar alguns jogadores em ritmo, né? Para não ficarem tanto tempo parados. Sobre o ritmo, com todo o respeito do mundo, mas se o Flamengo foi melhor num tempo em relação a outro na Copa do Brasil, o Atlético não está jogando nenhum tempo. O Atlético não está jogando. Esse é o ponto que tem que olhar também. Porque a gente tem que falar um pouco do Atlético também em relação ao Flamengo. Obviamente que esse assunto é o Flamengo. Porque, Dani, não que o Flamengo vá ser campeão pela incompetência do Atlético. Ser campeão é que você é competente. Mas eu acho que o Flamengo tem que entender que vai ter um time com essa oscilação. Não é o time do Atlético que eliminou o Palmeiras. Mas pode ser no sábado. Pode ser no sábado, mas muito nisso. Agora, a minha dúvida é a seguinte, Prats. O problema é que o Atlético nesse intervalo deixou muito em dúvida. Basta acreditar que vai ser o mesmo e, virei a chave e vou jogar. Isso não. Porque esse time do Atlético ainda não me mostrou que pode ser esse mesmo. E o Atlético, assim, informando também em relação a amanhã, o Atlético dividiu 2 grupos. O grupo que vai à final não joga amanhã contra o Palmeiras. Agora, o que o Atlético tem, entre outras dúvidas, me parece, para sábado, é que os reservas no Brasileiro jogaram melhor que os titulares. Isso eu acho. Pode ganhar posição? Eu acho que pode alguma coisa, talvez o Vitinho. O Pablo me parece que está à frente do Vitor Roque, mas o time foi muito mal no primeiro tempo, sábado, contra o Bragantino. No segundo tempo, com algumas reservas, o time reagiu um pouco mais. O que aconteceu no final de semana, a gente pode até ilustrar aí com os gols da rodada, porque o Flamengo vence com o time reserva e o Atlético perde para um time que não vinha bem, o Bragantino, com time titular. Por isso que agora o Filipão está pensando em poupar esses jogadores. O Filipão da pior maneira possível, né? Essa é uma confusão que o treinador não gostaria de ter. É lógico que você pensar em um time em evolução, um time jogando bem, você ter algumas dúvidas para montar o seu melhor time, é uma situação. Você não conseguir vencer, você mostrar insegurança em todos os setores do campo e você criar uma dúvida que é quase negativa. Então, assim, o cara não tá bem, o meu titular não tá bem, então eu posso pensar em uma outra alternativa. Isso para uma decisão pro Filipão é algo que com certeza incomoda. Eu como zagueiro, né, Dani, o Atlético tomou um gol do Bragantino no final de semana, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique trombando sozinhos. Primeiro gol. Então, assim, é uma dupla de zaga que a gente sempre coloca como super entrosada. Os caras acabam no olhar já entendendo onde um está posicionado, o outro não. Então, assim, ver aquele tipo de lance nas vésperas de uma decisão, eu acho que pode acontecer, né? Mas você olhar para um lance aí como esse daí, os dois brigando pela mesma bola, é algo que chama a atenção, até na questão coletiva do Atlético Paranaense. Aí olha o gol que o Cebolinha fez, né? Deixa eu botar o Pedro de volta na conversa aqui. Ô Pedro, aí tem o seguinte, o Filipão já tinha alertado para o comportamento dos jogadores dele antes de uma final. O Flamengo tem um bom desempenho com o time reserva. Não sei, pensando no Cebolinha para entrar como modificar jogo, né? O Vidal acho que está na frente numa reta de quem entra
entra primeiro, mas a distância entre as equipes em opções, ela aumenta, diminui, continua igual? Como é que você vê essa reta final, Pedro? Eu acho que todo debate ele precisa partir de uma ideia inicial bem clara, Dani. O Atlético Paranaense hoje não é capaz de impor ao Flamengo a dificuldade que o Corinthians foi capaz. O Corinthians é capaz de impor dificuldade sem bola e o Corinthians é capaz de impor dificuldade com bola. O Atlético Paranaense, no seu melhor momento, impõe uma dificuldade sem bola. Impõe muito pouca dificuldade quando ataca o Flamengo. Eu acho que isso precisa ser observado. A gente levanta muitas situações, eu concordo com o Zé. Você tem o Thiago Maia que a gente não sabe o real estado, independentemente de jogar sábado ou não, ele não chega na plenitude da sua forma, seu estado, ele teve que passar por um procedimento. O Vidal também, o Thiago com exame, o Vidal com procedimento. Então a gente olha muito o que pode acontecer no Flamengo, mas tem um outro lado também muito fragilizado. Então quando bota na balança quem perde mais, o Atlético não vem jogando bem, o Atlético tem menos peças, o Atlético tem menos opção de elenco. O Atlético, quando teve ele perto do seu auge técnico, não foi exatamente o maior dos adversários para o Flamengo, foi num jogo, contou muito também com a incapacidade do Flamengo de resolver, de finalizar. Então acho que a dinâmica muda um pouco o debate quando a gente olha para o Corinthians e quando a gente olha para o Atlético no sábado. Isso para mim precisa ser muito considerado. O Flamengo ainda está bem à frente, tem problemas do meio para trás, imagino, do meio para frente, penso que o Flamengo ainda tenha mais soluções. Olha para trás aí nessa escada, Pedro Ivo, vê se esse rapaz está passando aí e quer falar com a gente. Rapaz, ele tá passando, eu vou chamar ele já já. Vem pra cá, você quer participar? Vem aqui, ali, ó. Eu tô achando que ele ficou ali, olhando, participando, fazendo uma cena, esperando eu entrar ao vivo. Mas vem pra cá, vocês não queriam... Entendeu? Tudo bem? Sou eu quem? Fala pra gente, você é quem? Sandro Vicente. Sandro Vicente, você é de onde? Daqui de Guayaquil, tá aqui em Guayaquil pra final? Eu sou de Manaus, do Brasil. Estou aqui em Guayaquil para a final da Libertadores. Chegou quando? Chegamos ontem. E você já sabe onde você tá aqui, essa região de Las Penhas? Aqui em Las Penhas já pesquisei. Uma região muito bonita, um local muito aprazível, muito legal. Apesar desses 400 e tantos degraus que você sobe, mas vale a pena. Mas você sabe como é que você chega bem do primeiro ao último degrau por aqui? Tem muito bar, já tá sabendo? Tá esperando abrir o bar, é isso? Tem vários bares. Não. No momento não. A gente não pensou nessa situação aí, entendeu? Até porque se você parar num bar desse aí, tomar uma cervejinha, depois não consegue descer, né? Ninguém toma uma, né? Opa. Ninguém toma uma só, né? Uma não, toma várias, né? Aí não dá. E vem cá, e pra sábado, quantos gols? Um só, vários gols? Tem palpite pra gente? 2-0, tá bom demais. É um jogo difícil, porque o time do Atlético é um time bom também, mas o Flamengo é melhor. Então tá bom, Dani, você queria saber se já tinha torcedor por aqui, acho que tá respondido, né? Manda um abraço pessoal lá do F90 pra bancada. Aí, pessoal, um abraço pra vocês. F90, é? Um abraço pra vocês. Felicidade. Se Deus quiser, o Mengão vai ser tricampeão da Libertadores. Tamo junto. Valeu. Então tá bom, tá aí, Dani. Tem torcida ou não tem? Tá começando a chegar, né, Pedro Ivo? É bom, a cidade vai ficar bonita, toda rubro-negra, né? Os dois lados. O Pedro continua com a gente, mas o Rafael Prati falou que ele tem uma informação. O Fernando Saraiva, nosso companheiro aqui, Dani, está acompanhando o F90, e ele falou o seguinte, que a gente comentava em relação aos volantes do Flamengo, as opções, o Vidal, que é uma dúvida em relação à condição física, o Thiago Maia que voltou a treinar. O Pulgar amanhã joga contra o Santos, né? Ele se machucou pela seleção, né, no amistoso contra a seleção do Marrocos. O Pulgar vai também a Guayaquil. O Pulgar jogou pouco com o Dorival, mas se precisar, é um jogador que conhece a posição, né? A questão é o ritmo, né? Ô, Dani, tem informação também em relação a quem pode jogar, assim, né? Aqui a informação, ela não para. Quem são os Eu tenho uma titulares que vão pro informação e um banco, é pedido. isso? Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz são os prováveis titulares iniciando a partida. Santos, Pedro, Everton Ribeiro, Davi Luiz. Aí O Gabriel, eu concordo. não? O Gabriel não. Agora, os diferentes você guarda. O Pedro é diferente aqui, o Everton Ribeiro. Eu estou dizendo que quem tem algum risco, guarda. Isso é um pedido que instalem um bondinho, que você vai estar lá, né, esse final de semana. Que jogam amanhã, Edu, desculpa. Que é o bondinho para Começam como titulares. Contra o Santos amanhã. Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Talvez ele comece com alguns titulares, né? No segundo tempo coloque outros também. Eu não vejo, tirando o Santos, obviamente, eu não vejo, de repente, 90 minutos para um jogador. 90 acho que acho que é muito, né? Não, muito. Isso aqui vamos com uns 60 vai, né? Isso, porque ele começa com o Pedro, por exemplo, aí ele pode vir com o Gabigol no segundo tempo. Já o Atlético deve ter bem mais reservas em campo, até para começar. Porque a informação do pessoal de Curitiba é de que o Felipão realmente, depois de sábado, a ideia sábado era começar com um time que possivelmente jogaria a final. É bom a gente lembrar, o Fernandinho suspenso não jogou no sábado. Ele faz muita falta, é outro time com ele. Que jogou, vai inverter, né? Jogou sábado, vai poupar, o Flamengo poupou sábado, vai jogar. Mas contra o Palmeiras deve ser um time
praticamente com 11 reservas para começar. E o Flamengo não tem viagem, né? O Flamengo joga no Maracanã, então não tem esse desgaste de viagem. O Atlético também em casa. É isso, mas assim, é a opção, né, do Atlético. Sim. Vamos ouvir os treinadores, então? Vamos ouvir o Dorival e o Filipão para a gente continuar aqui. A gente acaba perdendo o gancho porque apareceu um torcedor, mas vamos voltar para essa coisa da distância entre os clubes. Vamos ouvir os treinadores para a gente pegar esse gancho aí. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A mesma coisa quando tu ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou, tudo bem. Poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque é uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então, nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Olha aí, ó, pra gente falar dessa distância, tem o número de jogos de cada um depois do enfrentamento na semifinal e a gente está vendo aproveitamento de cada um. Do Flamengo de quase 60%, do Atlético Paranaense de quase 40%. A média de gols marcados do Flamengo é mais alta, a média de gols sofridos é mais baixa. É alta essa média de gols sofridos do Atlético, né? Fala, Zé. E você pode colocar aí do Flamengo nesses 11 jogos 2 finais, né? Que pesa, são 2 jogos diferentes do Campeonato Brasileiro. Você vive de forma diferente. Tem as particularidades, né? O Flamengo perdeu jogadores para a seleção depois disso, o Atlético também, mas em número menor. Então, acho que tem as particularidades. Sim. Você consegue ver uma diferença do distanciamento de quando eles se enfrentaram na semifinal para agora? Mudou alguma coisa nos times? Do Flamengo, não. Do Atlético, sim. Do Atlético, muito. Em relação à qualidade, eu acho que a qualidade do jogo do Atlético. Mas só que é o seguinte, nós estamos vendo uma situação que é atípica. Porque nós estamos comparando um Atlético do Campeonato Brasileiro, que teve uma ascensão e normalmente teria essa oscilação, com um Atlético que é da classificação contra o Palmeiras. Que aí é um Atlético diferente do que nós estamos vendo e acho que é o que nós iremos encontrar no jogo contra o Palmeiras. Mas essa chave tem que ser ligada ao... Contra o Flamengo na final. Contra o Flamengo na final. Não o Palmeiras agora. Porque nós... O Atlético que enfrentou o Palmeiras é muito diferente desse Atlético desses últimos 8 jogos. Muito, é outro time, parece. Então a gente tem essa referência. Só que assim, num jogo contra o Flamengo numa final... Aqui o Capita sabe, você muda. Claro. Muda completamente a concentração, o Felipão deve estar... E assim, conhecendo o Felipão, eu acho que ele não gosta de perder e não gosta de que aconteça tudo isso que está acontecendo. Mas ele vai adorar trabalhar no vestiário. Né? O Flamengo é campeão, o Flamengo estão falando que é título, o Flamengo é favorito, o Flamengo é isso. Como ele trabalhou com o Palmeiras. Como ele trabalhou com o Palmeiras, porque o espírito do Atlético Paranaense contra o Palmeiras foi o espírito desse time que foi o tempo todo menosprezado, foi o tempo todo deixado de lado, foi considerado fraco ou a diferença era muito grande entre Palmeiras e Flamengo, era o azarão e tal. O Felipão adora trabalhar com isso. E esses jogadores, eles também irão trabalhar assim. Quando o Prates fala assim, o time reserva entrou e jogou melhor, os caras querem mostrar serviço. Sim. E como o Fábio falou, pro treinador é a pior coisa que tem. Mas é pro Felipão. O Felipão, ele tá falando, não tem ansiedade. Lógico que tem pros jogadores. Para ele, talvez não. Ninguém que chegou na final quer perder agora. Para ele, não. Com certeza, só isso com ele, não. Vestiário. E outra coisa, no vestiário, quantos ali disputaram? Exato, Zé. Quantos disputaram uma final de Libertadores? Sim. Vão jogar contra o Flamengo, o tamanho, né, a forma. Talvez o Fernandinho, por tudo aquilo que tem na carreira, é o cara que vai tentar amenizar esse tipo de... Vai tentar controlar um pouco essa situação. Porque a ansiedade... Thiago Heleno, que já foi campeão da Sul-Americana. Mesmo o Fernandinho e Thiago Heleno, os caras estão super ansiosos. A única coisa que eu acho dessa declaração é que ele quer tirar realmente tira a pressão, mas que o jogador não entenda que é o seguinte, chegamos onde tínhamos que chegar e agora que vem a luta. Não, jamais. Só tem uma coisa, se a gente tivesse que fazer ali a figurinha do Felipão e a do Dorival, que tem mudado nessa faixa, acho que o Dorival encontrou soluções para um elenco e o Felipão as dúvidas que ele tem pela frente. Então a distância aumentou. Na minha opinião, aumentou um pouco. Porque é o seguinte, o Felipão hoje, ele abriu a pasta dele, lá no CT do Caju, e ele ficou assim, cara,
titulares, quem tá rendendo e quem não tá. O que eu posso fazer para mexer, como eu posso ter intensidade de volta que me qualificou aí a decisão. O Dorival, a cabeça dele tá assim, quem eu posso poupar, porque eu já tenho, o Everton Cebolinha eu posso encaixar aqui, não, e o Arrasca eu guardo. Ele tem as soluções, ele tem mais soluções do que o Felipão. O Felipão tem mais dúvidas, na minha opinião. Eu ouvi mais cedo, hein, Pedro? Eu ouvi mais cedo o pessoal comentando no 360 que achava que o banco do Filipão era melhor do que o banco do Flamengo no sentido de paridade. Eu discordo completamente em qualquer cenário, mas dizendo que no sentido do que você tem no tinha campo... tomado alguma coisa? Oi? Eu não entendi o que ele falou. Paridade com o campo. Não. A diferença é menor do titular. Ele me provocou, eu não ouvi, eu nem entendi o que ele falou. Será que eles passaram nessa escadaria aí? Cortou. Ainda bem. Me parece que a diferença é menor em relação Não, a quem sai e quem eu entra. queria entender. Eu queria entender qual era o critério para falar que o banco do Atlético era melhor. Melhor não. Então talvez mantenha o nível, mantenha mais o nível, mantenha ali que tinha o que é mais o time titular pro time opções reserva. para conseguir sacar um jogador e colocar outro, mantendo o jogo, o nível de jogo e de competitividade. Era nesse aspecto. Eu discordo, mas quero te ouvir. Dani, pra quem não tem nada, pra quem não tem muita coisa, metade é dobro. Daí é dizer que o banco é melhor. O Dorival vai olhar pro banco. O Vidal pode estar no banco, entendeu? O Vidal é um cara que está no banco. O Vidal acho que já mata o debate inteiro do banco do Atlético. Você conseguir manter o nível do seu time titular, não é exatamente que seu banco ele é melhor, né? Ele talvez explique muito sobre o seu time titular, que é muito abaixo do Flamengo. Eu acho que não tem nenhum critério de elenco, de distribuição de elenco, de desfalque, de time titular, de time de reserva, que a gente consiga colocar o Atlético Paranaense no mesmo patamar do Flamengo. Por isso que quando a gente entra no debate da final, a gente fala em mobilização, um jogo só, 90 minutos. Filipão, raramente a gente fala, não, porque nesse critério técnico e tático aqui o Atlético tem muita capacidade de surpreender. Isso não é um problema do Atlético, só que a gente está falando do Flamengo. O Flamengo hoje é o primeiro ou segundo, talvez, maior time da América. Tem Palmeiras aqui, o Flamengo, os brasileiros hoje bem acima dos argentinos. Então, é muito difícil. A gente fica sempre, como na final da Copa do Brasil, né? A gente fica imaginando como é que o time menos qualificado pode igualar, pode vencer, como é que o jogo pode ser um pouco mais igual. Mas em condições normais, Dani, eu não consigo colocar nenhuma prateleira que o banco do Atlético te ofereça algo de melhor. Ele pode suportar o nível do time titular. Podemos concordar, mas não é o melhor Atlético da temporada, hein? É bom lembrar. Agora, superar, acho que é muito difícil. O Flamengo vem à frente. O Atlético precisa entender muito durante a semana o que ele vai fazer de mobilização e de recuperação daquela fase de algumas semanas ou um mês atrás, daquele mata-mata de Libertadores, para ele igualar esse jogo de sábado aí. Acho que é pelo momento do Atlético. Claro. Essa sensação que dá é pelo momento do Atlético Paranaense. Quando a gente fala que, em alguns momentos os reservas foram melhores que os titulares. Então você tem uma dúvida, mas essa que não é a dúvida boa, né? Claro. Seria muito bom se o Atlético, assim como o Flamengo, tivesse um time titular absoluto e comprometido para esse jogo. Como não tem no momento, é lógico que a gente pode olhar para o Atlético na final de uma forma diferente, de um Atlético parecido com aquele Atlético que eliminou o Palmeiras, né? Mas que não é o Atlético de hoje. Então, talvez essa seja a dúvida. Os titulares não estão correspondendo à altura e alguns reservas estão entrando, dando conta do recado. No Flamengo, isso não acontece. Quando você olha para o Cebolinha e fala, o Cebolinha entrou bem, o Cebolinha fez um gol importante, mas você não consegue colocar ele em um patamar acima ou em um nível melhor do que o titular que está jogando. Por exemplo, o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, enfim. Então, o Dorival, ele tem um time titular, ele tem um time que se aguentar os 90 minutos, se aguentasse todo o jogo. É o time que permaneceria em campo, porque decisão também você não mexe muito, você mexe na decisão quando as coisas não estão funcionando. Em uma decisão, quanto mais tempo você mantém os jogadores principais, mais vantagem você leva. Então, eu acho que pode ser observado com relação a isso. Mas a qualidade, se o Flamengo precisar mexer no time, Cebolinha, Vidal, Fabrício Bruno, até, né, sei lá, Mateuzinho pela direita, ou Pulgar que vai entrar... Ayrton Lucas. É isso, Ayrton Lucas. O banco do Flamengo, ele é muito superior ao banco do Atlético Paranaense. Essa sensação pode se dar pelo momento que os jogadores titulares do Atlético Paranaense estão atravessando dentro do Campeonato Brasileiro. Fala, nação! Então é isso aí, né? Mais um react aqui concluído aí, com sucesso para vocês aí. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse último trecho aí do react, né? Eles falaram que... Acho que foi o Filipão que falou isso, né? Que o banco do Atlético Paranaense é melhor que o banco do Flamengo. E os comentaristas começaram a debater sobre isso. Aí é sacanagem. Comparar o banco do Atlético Paranaense, falar que é melhor em relação à peça do que o Flamengo, tá de sacanagem.
o banco do Atlético Mineiro é um banco bom, banco de reserva, um banco que tem algumas peças de reposição ali. Mas comparar com o time do Flamengo é sacanagem. Eu não vou entrar nem em detalhe em relação a isso aí. É sacanagem. Não há necessidade de comparação, né? Parafraseando aqui o João Guilherme. Outro ponto também, né, que eles falaram um pouco sobre o time do Flamengo contra o Santos agora, na terça-feira, dia 25, né? O Flamengo é o último jogo antes da final. O Dorival já disse que vai colocar alguns jogadores, né? E os comentaristas trouxeram aí, né? Alguns jogadores que possivelmente vai entrar como titular, né? Como Santos, Felipe Luiz, se não me engano, Pedro, Everton Ribeiro. Alguns jogadores que vão entrar, entre 4 ou 5 jogadores titulares, né? Na minha visão, pelo menos deve jogar o primeiro tempo para adquirir ritmo e depois no segundo tempo o Dorival acaba retirando, né? Então, é aquilo, o Flamengo tá com pensamento total na final, né? Que é daqui a 5 dias. É óbvio que o jogo contra o Santos agora na terça-feira, dia 25, que é como uma preparação e alguns jogadores, né, adquirir ritmo de jogo. O Flamengo ganhou contra o Cuiabá com o time reserva e agora vai ser time reserva mesclado com alguns titulares que precisa de ritmo de jogo para não ficar um longo tempo sem jogar, que é meio difícil, entendeu? É meio difícil. Entendeu? Então, é isso aí. Vambora aí que vai acontecer no jogo de Santos. O Flamengo não pode perder, né? Então, se perder, será que a torcida critica? Eu acho que não, porque o jogo mais importante da temporada é no sábado. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis. E vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal, né? Para não perder nenhum conteúdo nosso aqui. E tamo junto. É nóis aí. Um abraço a todo mundo. E saudações rubro-negra. É nóis, galera. Valeu!